Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é André Pereira Vieira, eu sou professor e consultor da empresa Professora Antonieta Cursos e Capacitação. E neste vídeo nós vamos falar sobre as diferenças entre os institutos da cotação eletrônica de preços e da dispensa eletrônica instituída agora pela nova lei de licitações e contratos. Tá certo? Então é de grande valia essas explanações tanto para o fornecedor quanto para a administração pública, já que os institutos são bem parecidos e muita gente tem confusão na hora de utilizar os institutos ou até de participar dos procedimentos. São parecidos, mas não são idênticos. Tudo bem? Então, a ideia desse vídeo é ilustrar para vocês como é que funciona cada um desses institutos, né, de uma maneira resumida. Bom, então vamos lá. Cotação eletrônica de preços versus dispensa eletrônica. São institutos parecidos, porém não são iguais, né? Iniciando aqui, eu já posso afirmar para vocês que as duas situações tratam de dispensa de licitação, ou seja, são contratações feitas pela exceção à regra, ou seja, dispensa de licitação. Aonde? A cotação eletrônica de preços, que é regida pela Portaria 306 de 2001 do extinto Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ela traz o quê? Que os órgãos integrantes do SISG vão utilizar preferencialmente quando das aquisições pela administração de bens de pequeno valor. Então, cuidado com o detalhe. Cotação eletrônica somente para compra, não entra serviço, tá? Então, a administração pública vai fazer uma cotação eletrônica de preço para comprar algo fundamentado aonde? Na dispensa de licitação do artigo 24, inciso 2 da Lei 8666. Aquelas dispensas por valor, tá? Que para a administração federal direta é até R$ 17.600, certo? Então, cotação eletrônica de preço, norma que rege, Portaria 306 de 2001 do extinto Ministério do Planejamento. Dispensa de licitação somente para aquisições, certo? Então entra a cotação eletrônica de preço. Já a dispensa eletrônica é um procedimento que está previsto aqui no artigo 75, parágrafo 3º da nova lei de licitações, que diz que as contratações que tratam os incisos 1 e 2 do caput desse artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Pessoal, agora na nova lei, as dispensas dos incisos 1 e 2 do artigo 75, ou seja, dispensas de valor, inciso 1, até R$ 100 mil, obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores, e o inciso 2, até R$ 50 mil, demais serviços e compras. O que vai acontecer? A gente não vai mais poder fazer o processo de dispensa convencional, que é aquele processo onde a gente pega 3 propostas de preço, compra da menor. Agora a gente vai ter esse processo e vamos ainda divulgar a nossa necessidade para que em pelo menos 3 dias úteis a gente receba mais propostas de eventuais interessados em vender, né, aquele produto ou aquele serviço para a sua administração. Então, atenção! Na nova lei, a gente chama, né, de dispensa eletrônica, mas a norma não fala, não tem essa nomenclatura na nova lei. Dispensa eletrônica de licitação. Ah, André, eu já vi sim dispensa eletrônica. Sim, na esfera federal, com a regulamentação dessa dispensa do 75, parágrafo 3º. Aí nós temos aqui, na esfera federal, a instrução normativa número 67 de 2021, do Ministério da Economia, que aí sim regulamentou os procedimentos para essa dispensa eletrônica, e aí chamou o procedimento de dispensa eletrônica. Então, na nova lei, nós temos um procedimento de dispensa que vai ser publicado em um sítio eletrônico, mas não falou que é uma dispensa eletrônica. A instrução normativa 67, que é a regulamentação desse parágrafo 3º do 75 da Lei 14.133, é que trouxe a expressão dispensa eletrônica, conforme aqui, né, no artigo 1º. Essa instrução normativa dispõe sobre a dispensa de licitação na forma eletrônica de que trata a Lei 14.133 e institui o sistema de dispensa eletrônica no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Ou seja, na administração federal direta, autárquica e fundacional, nós temos um regulamento já da nova dispensa eletrônica. Tudo bem? Bom, a nova dispensa eletrônica, qual que é a diferença maior entre a cotação? A cotação ela é mais sucinta. Cotação eletrônica de preços é somente para aquisições, ou seja, só compra lá no 24, inciso 2 da 8666. Ou seja, o fundamento legal para dispensar
é o valor, é o 24, inciso 2. Já aqui na instrução 67 de 2021, a norma federal regulamentou com uma abrangência maior. Além dos incisos 1 e 2 do 75, né, que são com obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores de até 100 mil e demais serviços e compras de até 50 mil, que isso já está lá no 75, parágrafo 3º da 14.133, a instrução normativa, ou seja, o regulamento da esfera federal trouxe uma abrangência maior. Além do que já está lá, o que mais que a administração federal vai utilizar a dispensa eletrônica? Aqui, ó, para contratação de obras, bens e serviços, incluídos os serviços de engenharia, nos termos dispostos no inciso 3 e seguinte do caput do artigo 75 da Lei 14.133, quando cabível. Opa, qual que é a diferença aqui? Dispensa eletrônica na regulamentação federal, além das dispensas por valor, os demais incisos. Então, por exemplo, a dispensa por emergência, a administração federal, no que couber, vai fazer também uma dispensa eletrônica. Os outros entes, estados, Distrito Federal e municípios, vai depender da regulamentação que cada um fizer, ou se utilizar a regulamentação federal, que a Lei 14.133 permite. Tá bem? E outra, uma abrangência maior também, na esfera federal, está aqui, ó, no inciso 4. Também a esfera federal vai ser obrigada a fazer a dispensa eletrônica quando for regir de preço para a contratação de bens e serviços por mais de um órgão ou entidade, nos termos do parágrafo 6º do artigo 82 da Lei 14.133. É uma inovação da nova lei, regir de preço para contratação direta. Então, quando a administração federal for fazer contratação direta para regir de preço, também vai utilizar o quê? O sistema de dispensa eletrônica, tá? Ah, André, mas a norma está dizendo lá que é preferencialmente. Sim, é para dar preferência. Ou seja, a administração só não vai fazer o uso da dispensa eletrônica se ela motivar, né? Tiver alguma justificativa que comprove que não tem como ser utilizada a dispensa eletrônica. Tudo bem? Então, quando falar preferencialmente, é exatamente para fazer daquela maneira. Se não fizer, tem que ter uma motivação para fazer diferente do que a norma está exigindo ali que seja feito. Certo? Então, a abrangência da dispensa eletrônica é maior. Bom, resumindo, cotação eletrônica, quem usa? Órgãos integrantes do SISG. O que é SISG? Sistema Integrado de Serviços Gerais, Administração Federal Direta, Autárquica e Fundacional. Esses órgãos vão utilizar a cotação quando for compra, ok? E compra onde? Qual lei? Na 866, dispensa, artigo 24, inciso 2. Bom, dispensa eletrônica entre aspas. Por que eu coloquei entre aspas? Porque a dispensa eletrônica que está lá no artigo 75, parágrafo 3º da Lei 14.000, que a norma não fala em dispensa eletrônica, mas é uma dispensa que vai ser divulgada no sítio eletrônico oficial. Então, muita gente está chamando de dispensa eletrônica. Essa dispensa do 75, parágrafo 3º, quem vai utilizar? Todos, União, Estados, DF, municípios. Todo mundo que está subordinado à nova lei de licitações vai ter que utilizar a dispensa eletrônica. Quando? Artigo 75, incisos 1 e 2, ou seja, aquelas dispensas por valor. Inciso 1 do 75, obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores até 100 mil. Inciso 2, obras não, compras e demais serviços em até 50 mil reais. Isso aí todos, tá? E a dispensa eletrônica propriamente dita, que é o quê? É o termo utilizado pela regulamentação da esfera federal, que é a IN 67 de 2021. Quem vai utilizar? Os órgãos, né, da administração federal direta, autárquica e fundacional. E para que é? Só para o inciso 1 e 2? Não. Além destes dois incisos, todos os incisos do artigo 75 e mais o artigo 82, parágrafo 6 da nova lei, que é o quê? Regime de preço para a contratação direta. Tá? Então, esse é o breve resumo aqui da diferença entre cotação eletrônica e a dispensa eletrônica. Bom, além dessa situação, nós temos algumas diferenças pontuais que eu também vou trazer aqui. Principais diferenças nós temos aqui nos procedimentos: na divulgação, no encaminhamento de proposta pelos fornecedores, na sessão pública, nos lances e na finalização dos lances. Então vamos ver aqui o que é que difere cotação eletrônica de preços e dispensa eletrônica de preços no tocante ao que foi falado agora. Bom, primeira situação: na divulgação do procedimento e no encaminhamento de proposta. O que é que diferencia os dois institutos? Primeiro, a cotação eletrônica de preço, como é que funciona a divulgação? A administração pública divulga o procedimento num determinado momento e somente no próximo dia útil seguinte, às 8 horas da manhã, é que o sistema abre a sessão pública, a cotação eletrônica de preço, certo? De forma automática. Então, por exemplo, você está em uma segunda-feira, 4 horas da tarde, publicou no sistema um pedido de cotação eletrônica de preço, na terça-feira, às 8 horas da manhã, ele vai ser aberto, ponto. Você não tem nem o que escolher, ele já abre. E aí você vai colocar um prazo para ele finalizar, que nós vamos ver depois, tá?
E na dispensa é assim que funciona? Não, a dispensa é diferente. Dispensa, exemplo, mesmo exemplo. Segunda-feira, 4 horas da tarde. Publiquei uma dispensa eletrônica. Ela vai direto para o PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, e já é aberto para recebimento de propostas. E aí, amanhã, 8 horas também? Não, aí são no mínimo 3 dias úteis para você abrir a dispensa eletrônica para a etapa de lances. Então tem diferença. Na divulgação são essas aí. E nas propostas? Bom, na cotação eletrônica, você divulgou numa segunda tarde, na terça-feira, se for dia útil, às 8 horas da manhã está aberta a sessão pública. E as propostas na cotação só poderão ser inseridas quando a cotação estiver aberta. Então o licitante vai participar de uma cotação eletrônica, ele tem que esperar abrir a cotação para cadastrar a proposta. E na dispensa é assim também? Não, totalmente diferente. Na dispensa ele tem aqueles até 3 dias úteis, pelo menos, né? A administração pode colocar um tempo maior, pelo menos 3 dias úteis ali para quê? Para cadastrar a proposta. Depois que chegar o horário marcado para abertura da sessão pública, aí não é mais aceita nenhuma proposta pelo sistema. Então, licitante, atenção, foi cotação eletrônica e no momento que ela estiver aberta, você pode cadastrar a proposta. E a dispensa eletrônica, você achou uma que já está na etapa de lance, pode cadastrar a proposta? Não mais. Então, essas são as diferenças na divulgação do procedimento e no encaminhamento de proposta, tá? O que mais que temos diferença? Nos lances. Cotação eletrônica de preços, a qualquer momento, a empresa pode mandar lance, ou seja, ela abriu 8 horas da manhã de terça-feira. Eu cadastrei uma proposta às 9 da manhã, eu posso mandar lance 9h30, 9h40, 10 horas, até o horário final da cotação eu posso mandar lance, tá? Na dispensa eletrônica, como é que funciona? A qualquer momento? Não. A dispensa eletrônica foi divulgada, ela tem pelo menos 3 dias úteis para receber propostas, e aí sim, só do horário marcado em diante é que as empresas vão poder mandar seus lances. Tá? E aí tem outra diferença aqui. Na cotação eletrônica de preços, pela norma, os lances devem ser enviados sempre menores do que o menor lance da sessão pública. Tá? Exemplo, cotação eletrônica, eu estou participando com 15 mil reais, tem um lance de 14. Eu tenho que mandar menor do que 14 mil. Isso pela portaria 306 de 2001, que é a norma da cotação eletrônica de preço. No sistema está funcionando assim? Não, o sistema está funcionando igual o pregão. Você tem que mandar um lance menor do que o seu último lance. Então, exemplo, menor lance é 13, eu estou com 14. Na prática, hoje na cotação, eu posso mandar 13.500, por exemplo. Está maior do que o menor preço, mas está menor do que o meu último lance. Então, hoje é assim que funciona na cotação eletrônica de preço. E na dispensa eletrônica, nós temos uma novidade. Na dispensa eletrônica, é obrigação da administração pública colocar a diferença mínima entre os lances. Tá? Então a administração vai colocar em valor ou em percentual. E aí o licitante vai ter que dar lance de acordo com aquilo que está lá no pedido de dispensa eletrônica no sistema. Então ele vai ter que obedecer à variação de lances que a administração pública impôs. Tá certo? E não vão ser aceitos lances iguais, conforme aqui o parágrafo 1º do artigo 12 da IN 67 de 2021. Tá? Não vão ser aceitos lances iguais na dispensa eletrônica. E na cotação, pela norma também, não vai ser aceito lance igual. Tá bom? Certo? Outra diferença aqui em relação a lance é que na dispensa eletrônica da IN 67 de 2021 existe uma novidade, que são os lances parametrizados. O que é isso? O robozinho, agora legal, dentro do próprio sistema. A IN 67 de 2021, ela diz que os licitantes poderão parametrizar seus lances, obedecendo às regras do pedido de dispensa eletrônica, ou seja, a diferença entre os lances, e aí a empresa estipula qual é o mínimo que ela consegue chegar e o próprio sistema vai dando lance cada vez que alguém for baixando aquele lance ali. Então agora o próprio sistema é utilizado como robozinho, quem quiser fazer lances parametrizados na dispensa eletrônica agora da IN 67 de 2021. Tá certo? Bom, outra diferença tem a ver com a sessão pública. Como é que funciona na cotação eletrônica de preço? Você publicou a cotação, ela abriu, o pessoal cadastra a proposta e dá lance. Em quanto tempo? Qual que é a duração da sessão pública? Pessoal, na cotação eletrônica de preço, duração no mínimo de 4 horas. Então, se saiu na terça-feira publicado, às 8 da manhã, eu tenho que encerrar pelo menos meio-dia. De meio-dia para frente, antes eu não posso. Ah, e se o sistema deixar? Eu tenho que saber que eu não posso colocar para fechar às 11 horas da manhã, por exemplo. Então, cotação eletrônica, no mínimo 4 horas de procedimento aberto. Qual é o prazo máximo? Portaria 306 ficou silente, ela não falou. Então, na cotação eletrônica de preços, o prazo máximo a norma não falou, mas o sistema permite até 3 dias. Então, você abriu a cotação 8 da manhã de terça-feira, pode ficar até quinta-feira aberta.
por exemplo, vai ficar a critério da administração. Tudo bem? Então, quem for participar, vai olhar lá qual que é o prazo final da cotação eletrônica de preço. Aí você se programa ali para poder cadastrar a proposta, lance, se que for o caso, tá? E a dispensa eletrônica é diferente. Dispensa eletrônica, o prazo mínimo para ela ficar aberta são 6 horas e o prazo máximo 10 horas. Não tem esses até 3 dias igual a cotação eletrônica, o sistema permite não. Na dispensa, a norma já falou que são no mínimo 6, no máximo 10. André, eu fui cadastrar no sistema e ele permitiu deixar 2 dias. Posso? Não. Você não tem motivação para isso. A norma está dizendo que são até 10 horas no máximo. E outro detalhe, tá? A legislação do artigo 6º da IN 67, o inciso 7, diz que no pedido de cotação você vai colocar o prazo, né, que você vai deixar e que tem que respeitar o horário comercial. Então, cuidado o horário que você vai colocar de início e encerramento da dispensa eletrônica, que tem que ser dentro do horário comercial, tá certo? Então, temos essa diferença também em relação à sessão pública, o prazo que vai ficar aberta a sessão pública. Outra diferença que nós temos também em relação a esses dois institutos tem a ver com a finalização dos lances. Enquanto que na cotação eletrônica de preço, que o prazo a gente viu são no mínimo 4 horas para ficar aberto. Na hora que der o prazo, exemplo, coloquei para finalizar terça-feira, meio-dia, né? Publiquei na segunda, terça, 8 da manhã abriu a cotação e coloquei para finalizar meio-dia. Quando der meio-dia, o sistema não vai encerrar meio-dia em ponto. Ele vai abrir um prazo de até 30 minutos aleatoriamente determinado. Ou seja, de meio-dia até meio-dia e 30, qualquer momento pode acabar a sessão pública da cotação eletrônica de preço. Então as empresas vão para o tudo ou nada ali. Tá? Então tem esse detalhe, pode acabar meio-dia 1, meio-dia 10, meio-dia 15, meio-dia 19, até meio-dia 30 nesse exemplo que eu dei pode finalizar. E a dispensa eletrônica também é assim? Não, é até o prazo. Dispensa eletrônica está marcada para acabar meio-dia, ela vai acabar meio-dia. Então dica, licitante, presta atenção. Se você for cadastrar, for participar de uma cotação eletrônica de preço e o horário é meio-dia, por exemplo, seja qualquer que for o horário, você ainda tem uma chance. Opa, deu aquele horário? Não vai acabar ainda. Pode ser que acabe de 1 a 30 minutos. Aleatoriamente determinado, mas você ainda tem como disputar. Na dispensa eletrônica, aí é diferente. Antes do horário já dê seu melhor lance, para que você possa ter maior chance ali de sagrar-se vencedor daquela dispensa eletrônica de licitação. Tá certo? Pessoal, então, aqui a gente encerra esse pequeno vídeo só para falar dessas principais diferenças entre esses dois institutos. Lembrando, cotação eletrônica de preços é diferente de dispensa eletrônica de preços agora, da nova lei de licitações. Cotação eletrônica, lei 8666. Dispensa eletrônica, lei 14.133 de 2021 e, na esfera federal, regulamentação IN 67 de 2021 do Ministério da Economia. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, gente!